castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça do Senhor possa inundar os seus corações em Cristo Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 25 a 30. Será o tema do nosso sermão nesta noite, quando o amor supera o risco. Nós vamos tentar trabalhar aqui uma jornada pelo exemplo deste irmão Epafrodito, e à medida que ele manifestou também em sua vida, refletiu em sua vida o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, como vimos no sermão anterior, em que tratamos acerca de Timóteo. E da mesma maneira como fizemos, nós, embora abordemos a personagem, a pessoa de Epafrodito, nós, obviamente, centraremos todas as nossas atenções no Cristo que agiu por meio deste irmão em Cristo, que foi muito útil ao ministério do apóstolo Paulo e também ao ministério naquela igreja local. Diz assim o texto de Filipenses 2, de 25 a 30. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Pai, o privilégio que temos de agora estarmos juntos aqui, para também ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos abra os entendimentos e corações, para que possamos, de fato, compreender a Tua palavra e, a partir desta compreensão, também resolvermos viver de acordo com ela. Muito obrigado por esse irmão Epafrodito, que serviu ao Senhor com toda dedicação, diligência, e foi também testemunha do próprio poder do Senhor, à medida que, na sua enfermidade, ele pôde glorificar o Teu nome, e depois de ser curado também, permaneceu, ó Deus, testemunhando a palavra do Senhor, pregando a Tua palavra, dando àqueles irmãos o auxílio necessário para que eles pudessem continuar sua caminhada cristã. Obrigado também pela vida do apóstolo Paulo, que reconheceu neste homem este grande benefício de ser um amigo, um companheiro, um colaborador no seu ministério. E que, ó Deus, o Senhor possa nos falar agora, por meio desta palavra, deste testemunho tão impactante do apóstolo Paulo a respeito deste nosso irmão do passado, e que este testemunho sirva para nós também como motivação, para que tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi o sentimento de servir uns aos outros por amor ao Senhor. Que nós possamos, ó Deus, nos desgastar pelo Evangelho do Senhor, nos desgastar em favor da obra da Igreja do Senhor, ainda que isso traga para nós, possivelmente, algumas renúncias, ainda que isso traga para nós até mesmo enfermidades, mas que nós estejamos prontos para lutar pelo Evangelho do Senhor, onde quer que nós estejamos, e que, ó Deus, o Senhor nos dê a graça de sermos fiéis a Ti, como foram Epafrodito, Timóteo, Paulo, neste ministério diante dos irmãos de Filipos. Que o Senhor nos ajude, para que em nome de Cristo Jesus sejamos embaixadores do Senhor, e assim também preguemos o Evangelho autêntico, digno,
o evangelho que salva as pessoas e que façamos isto por amor ao Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos numa época em que a exaltação a pessoas é muito maior do que a exaltação ao próprio Cristo Jesus. Basta nós olharmos ao nosso redor a propagação da mídia em torno de influencers, em torno de pessoas, em torno de personagens que muitas vezes são personagens que de fato atraem para si e somente sobre si esta autenticidade ou esta fama e fazem com que esta humanidade seja mais realçada, mais destacada do que aquele que de fato atua nele. Imagine, irmãos, uma igreja que, ao contrário disto, ao invés de exaltar personagens, uma igreja que amava tanto o Evangelho de Cristo Jesus, que, ao saber da prisão do apóstolo Paulo, decidiu então enviar um homem para que pudesse cuidar do apóstolo Paulo. Não apenas para levar ofertas, não apenas para ser presença, apoio, não apenas pelo companheirismo, mas também pelo fato de que ali estava um servo de Cristo Jesus, um irmão que pudesse, de fato, auxiliar, sendo ali naquele momento um amigo, um intercessor, sendo alguém que pertencia a uma mesma família. Este homem foi Epafrodito. Então, quem foi esse Epafrodito? Aqui em Filipenses, capítulo 2, nós vemos um servo notável, um servo de fato destacado ao Senhor, um servo enviado pela igreja de Filipos, exatamente como um delegado oficial. E ele levou a Paulo não apenas as ofertas que a igreja de Filipos havia destacado para aquele missionário, o apóstolo Paulo, mas também e sobretudo o apoio pastoral de que Paulo precisava naquela hora de sua necessidade. Então, claramente, Epafrodito não era um homem comum, mas era alguém modelado pelo exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer que em Epafrodito estava presente o caráter de Cristo. E como os irmãos estão podendo acompanhar, o apóstolo Paulo menciona 3 características deste nosso irmão Epafrodito. A primeira delas é exatamente o fato de ele ser irmão. Obviamente, Paulo aqui não está mencionando uma irmandade sanguínea, mas Paulo está falando acerca de um irmão que foi conquistado pela graça salvadora de Cristo Jesus e que por esta razão foi enxertado nesta nova família. E quando Paulo menciona a ideia de irmandade, Paulo está destacando aqui a comunhão profunda, o vínculo espiritual verdadeiro entre os santos do Senhor, na igreja do Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, cultivar cada vez mais esta relação de irmandade entre nós. O apóstolo estava preso e, obviamente, a igreja de Filipos se preocupava com este irmão que estava preso. Tanto isto é verdade que nós podemos ver no capítulo 1 como que alguns desses irmãos ficaram, inclusive, preocupados, apavorados com o fato de que o seu líder principal, que era o apóstolo Paulo, agora estava preso. E eles estavam preocupados com o futuro do Evangelho. O que seria da pregação do Evangelho com o apóstolo Paulo encarcerado? Esses irmãos, de fato, se preocupavam uns com os outros. Tanto se preocupavam que Epafrodito foi este irmão levado enviado pela igreja de Filipos para que pudesse cuidar do apóstolo Paulo. Como eu disse anteriormente, não apenas levar os mantimentos ou as ofertas materiais, mas, sobretudo, o apoio espiritual desta igreja àquele irmão. Por isso mesmo, Paulo menciona uma segunda característica. Paulo diz que ele também era um cooperador. E a palavra cooperador nos ajuda a perceber o próprio significado de alguém que se coloca à disposição para operar junto ou trabalhar junto. A palavra operação, a palavra obra, indica aqui um trabalho árduo, um trabalho que deveria realmente ser feito de maneira a se desgastar por causa desta obra. Epafrodito não estava ali apenas como um mero auxiliar do apóstolo Paulo.
Ele estava ali para se desgastar profundamente pela obra missionária do apóstolo Paulo. Então, Paulo menciona este irmão exatamente para destacar nele esta constância, esta perseverança na obra do Senhor, com o objetivo principal que era fazer com que o Evangelho de Cristo avançasse, com que o Evangelho de Cristo prosperasse. Paulo também menciona uma terceira característica que os irmãos puderam ver aí no texto, no versículo 25. Além de irmão, porque estava enxertado na família da aliança, além de cooperador, que era alguém que de fato se desgastava também pelo Evangelho, juntamente com o apóstolo Paulo, Epafrodito era também um companheiro de lutas. E o que significa isto? Significa que este irmão estava disposto a enfrentar os riscos daquela época por causa do Evangelho. Ele estava mesmo disposto a lutar pela causa do reino de Deus em Cristo Jesus. E é interessante porque isso significava não apenas a prisão, como o próprio apóstolo Paulo estava preso, mas significava até mais do que isso. Significava o desgaste da sua própria saúde. Significava talvez até a própria morte. A viagem era longa. Estas viagens eram muito arriscadas, porque qualquer um que se identificasse como cristão naquela época estava sujeito à prisão, estava sujeito à morte, estava sujeito até mesmo a violências, como espancamentos, por exemplo, torturas e etc. Curiosamente, Epafrodito, então, é enviado para que Paulo pudesse receber, por meio deste irmão, o consolo da igreja. Ele é enviado como um delegado da igreja, para que pudesse, de fato, cooperar com o ministério. Por isso Paulo o chama de companheiro de lutas. Veja, portanto, irmãos, essas três características neste servo do Senhor. E, obviamente, o que movia Epafrodito era o exemplo de Cristo Jesus, que nós lemos anteriormente no capítulo 2, aqui mesmo, neste capítulo, versículos 5 a 11. Cristo foi aquele que se humilhou. Cristo foi aquele que se fez servo por causa de nós, o seu povo. Portanto, a mesma mente de Cristo, ela habitava também o coração deste servo fiel do Senhor. Cristo se tornou nosso irmão. Cristo também foi nosso cooperador, no sentido de que sem ele nada podemos fazer. E Cristo também é o nosso companheiro de lutas, porque ele diz que está conosco sempre, todos os dias de nossa vida, nesta luta que nós enfrentamos aqui neste mundo. Portanto, sendo Cristo o nosso irmão mais velho, aquele que entra na presença do Pai, para que nós possamos também entrar, sendo Cristo o cooperador de toda a igreja, no sentido de trabalhar conosco juntamente todos os dias, sendo Ele companheiro de lutas para nos fortalecer no nosso empenho, na nossa luta, na nossa batalha contra o pecado, contra as perseguições, etc., aqui nós percebemos que este homem, este irmão nosso, Epafrodito, também manifestava aqui o seu grande amor por Jesus, de tal maneira que ele também manifestou este amor em direção ao apóstolo Paulo e em direção à igreja. Não foi à toa, então, que Paulo identificou neste irmão essas três características marcantes. Ele era, de fato, um irmão, porque tinha comunhão profunda e espiritual com os santos, com a igreja, por causa de Cristo. Ele era um cooperador, porque trabalhava arduamente e constantemente pelo avanço do Evangelho, e ele era um companheiro de lutas, porque ele, de fato, foi um servo disposto a enfrentar riscos por causa do Evangelho. Riscos tão profundos que o apóstolo diz que ele adoeceu. Uma doença que quase o levou. Portanto, Epafrodito foi aquele nosso irmão que serviu até os limites de suas forças. Paulo diz que ele adoeceu gravemente, a expressão mortalmente. E esta doença, ela foi adquirida durante a sua missão. Então, não foi uma doença por causa de uma negligência ou uma fuga, mas ele adoeceu exatamente porque estava servindo a Cristo em todas as esferas, em todas as frentes e com todas as suas forças. O apóstolo Paulo, aqui no verso 27, diz que ele adoeceu mortalmente, e ele diz que ele chegou às portas da morte, no versículo 30. Então, chegar às portas da morte significa exatamente alguém que, mesmo na sua condição física mais terrível, mais angustiante, mesmo com as suas preocupações pessoais
mesmo preocupando consigo próprio, que é algo natural quando nós nos adoecemos, o mais notável de tudo isso é que ainda assim Epafrodito permaneceu fiel à igreja do Senhor. Ele estava angustiado não pela sua própria saúde, por seu próprio futuro, muito embora isso seria até mesmo justificável, porque a Bíblia diz que nós devemos cuidar também de nós mesmos. Mas o mais impressionante aqui é este amor deste irmão pelo povo de Deus, pela igreja. De fato, a sua angústia principal era o fato de que aqueles irmãos de Filipos precisavam, de fato, do seu pastoreio, do seu companheirismo, e principalmente o apóstolo Paulo, que nesse momento também precisava da sua companhia. E então nós percebemos aqui este impressionante amor deste irmão. Repare no versículo 25, o apóstolo diz assim: por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito, então, ele pregava a palavra de Deus e ele fazia isso por meio da prática, levando os mantimentos, o cuidado ao apóstolo Paulo. Era aquele irmão designado pela igreja para cuidar pastoralmente do apóstolo Paulo. E diz o verso 26, ele tinha saudade de todos vocês. E ele estava, repare, angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Interessantemente, Epafrodito estava mais preocupado com a saúde espiritual da igreja, porque a igreja soube que ele estava doente, do que com ele próprio. Esta é a grande questão aqui que o apóstolo Paulo menciona. A igreja amava tanto Epafrodito, que ela se entristeceu por saber da sua doença. Mas, ao mesmo tempo, Epafrodito amava tanto a igreja, que ele se angustiou pelo fato de a igreja também saber que ele estava doente. O que mostra uma relação muito profunda entre estas duas pessoas aqui. A pessoa da igreja, o povo de Deus reunido, e Epafrodito, aquele irmão missionário, aquele irmão que muito provavelmente era um dos líderes da igreja, aquele irmão que muito provavelmente era bem quisto pela igreja, porque ele servia fielmente ao ministério do Senhor. Diz o texto do verso 27, que ele adoeceu mortalmente. Mas também diz, meus irmãos, que a misericórdia de Deus, ela se manifestou na vida de Epafrodito. E quando a misericórdia de Deus, ela se manifesta, nós percebemos que, de fato, há mudança em todos os cenários possíveis. Epafrodito estava doente, mas Paulo diz no verso 27, Deus, porém, teve misericórdia dele. Deus se compadeceu dele. Deus teve misericórdia. E diz Paulo, não somente dele, mas também de mim, o apóstolo Paulo, para que eu não acumulasse, não tivesse tristeza sobre tristeza. Ora, o apóstolo Paulo já estava preso. Naquele momento, a igreja sofria por causa da prisão de Paulo. E agora, soube-se que Epafrodito estava doente e que provavelmente morreria. O apóstolo Paulo se preocupa em acumular tristeza sobre tristeza. O apóstolo mostra que a relação que nós devemos ter entre irmãos é uma relação de fato muito afetiva. É uma relação que demonstra o caráter de Jesus Cristo. Aquele servo que sofre pela dor dos outros. É uma dor que não apenas se preocupa consigo, mas não coloca a sua própria vida no centro, no caso aqui de Epafrodito, a sua própria doença, mas coloca os irmãos em primeiro lugar. O amor que supera até a autopreservação, o amor que ultrapassa os riscos da própria morte. Ele arriscou a vida pela obra de Cristo Jesus, o verso 30 diz isso, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então Paulo está dizendo que durante aquela viagem, ele arriscou a própria vida. Ele se lançou aqui a uma dúvida em relação ao seu próprio futuro, mas para que ele pudesse servir a Cristo. O que mostra que o homem de Deus, ele nunca coloca as suas próprias preocupações, os seus próprios projetos em primeiro lugar, mas ele coloca sempre a igreja de Cristo em primeiro lugar. É por isso que nós temos vivido talvez uma época
de muitas preocupações com relação à igreja do Senhor. Porque, meus amados irmãos, de maneira muito infeliz, alguns servos de Deus, especialmente alguns servos da liderança, eles têm se colocado como primeiro lugar, mas se esquecem da obra do Senhor e do povo do Senhor e da igreja do Senhor. E muitas vezes cuidam dos seus próprios interesses, quando na verdade deveriam cuidar dos interesses do Senhor, da igreja do Senhor, de anunciar o evangelho, de se preocupar com a saúde espiritual do seu povo, da sua igreja, do corpo de Cristo. E talvez por isso muitas igrejas ao entorno de nós estejam doentes, porque estes líderes, estes pastores, muitas vezes se preocupam com as suas próprias preocupações, angústias, ao invés de se dedicarem à igreja do Senhor. E é interessante porque este homem, ele aparentemente deixou tudo para trás, para que pudesse servir como mensageiro da igreja de Filipos ao apóstolo Paulo, levando a Paulo, como nós já vimos, não apenas doações materiais, mas também o seu apoio pastoral. Deus, então, nesta infinita bondade que é própria dele, Deus é bom em todo o tempo, ele poupou a vida de Epafrodito. E ele fez isto, não apenas, meus amados irmãos, para alívio de Epafrodito, mas também para uma consolação profunda do apóstolo Paulo e da igreja de Filipos. A misericórdia do Senhor, ela alcança não apenas indivíduos, mas ela alcança toda a igreja, toda a comunidade de fé que o ama e que intercede por aquele que está doente, por aquele que traz para a igreja preocupações. Isto mostra o quanto nós devemos nos envolver com as dores dos nossos irmãos. Isso nos mostra o quanto nós devemos, de fato, nos angustiar quando há entre nós irmãos que estejam doentes, especialmente se for uma doença em razão da obra do Evangelho de Cristo. Irmãos que se desgastam pela fé, pela palavra, pela pregação do Evangelho. Paulo diz que nós devemos honrar homens como estes. E então, na sequência, ele diz exatamente que esta honra, ela deve existir. E a razão desta honra está em 3 aspectos mencionados pelo apóstolo Paulo. Paulo, inclusive, instrui a igreja aqui com palavras impactantes e até comoventes. Ele diz: recebei-o com toda alegria no Senhor. E veja agora esta expressão: honrai homens como este. Honrai sempre a homens como esse. É muito interessante, porque nós não temos muito o costume de honrar pessoas, porque nós temos um certo receio de, ao mencionarmos pessoas, nós estarmos cometendo o pecado da idolatria. E muitas vezes nós até usamos o argumento dizendo que nós não devemos honrar pessoas, porque Cristo é quem deve ser honrado. Mas aqui o apóstolo Paulo está direcionando a honra para uma pessoa. E nós nos lembramos de Cristo quando ele, ao ser perguntado acerca de como aquelas pessoas deveriam usar a moeda, né, dando ali o seu tributo, pagando o seu tributo, Jesus disse: olha, de quem é a efígie que está inscrita nesta moeda? É de César. Então, dai a César o que é de César. E Jesus ali ensina que determinadas honras devem ser dadas àqueles que de fato merecem honra. Honra a quem merece honra. E por isso mesmo Paulo está aqui honrando este irmão, e agora ele está instruindo a igreja de Filipos que honre também a este irmão, não por causa da sua própria humanidade, não porque Epafrodito tenha atraído para si algum tipo de valor, algum tipo de fama, algum tipo de influência, mas exatamente por estas razões que estão aqui projetadas e os irmãos podem ver conforme o texto da Escritura. Primeiro porque Epafrodito, ele cumpriu o serviço, ele completou a missão, a obra que ele havia sido designado para fazer. Nós vemos aqui que ele foi o elo vital entre a igreja de Filipos e o apóstolo Paulo. E como nós já destacamos, não apenas levando os bens, mas o cuidado pastoral, a presença pastoral e a presença da igreja. Toda a igreja de Filipos jamais conseguiria visitar o apóstolo Paulo, mas este irmão visitou em nome da igreja. Aliás, isto é o que acontece quando irmãos visitam outros irmãos. Quando nós vamos visitar os nossos irmãos, nós não deveríamos ali estar apenas como indivíduos,
mas nós deveríamos estar ali representando a igreja de Cristo, o povo de Deus, que se preocupa um com o outro e que, por isso, em segundo lugar, serve sacrificialmente a igreja do Senhor, até ao seu limite físico, como nós também já mencionamos. Ele esteve às portas da morte. A Bíblia não menciona exatamente qual foi esta enfermidade, qual foi esta doença. O fato é que foi uma doença grave, e por causa da viagem. Alguns estudiosos, eles colocam aqui a possibilidade de ter sido algum tipo de contaminação. Era muito comum naquela época, por conta das embarcações, e quando alguém estava numa embarcação, era muito comum haver a proliferação de vírus, de infecções por conta de bactérias, etc., né? Não havia a higienização como nós temos hoje, não havia esta preocupação com estas questões com as quais nós temos hoje, né? Não havia vacinas, não havia tratamentos, né, para esse tipo de doença, de vírus ou mesmo bactérias. Então, muito provavelmente, na viagem, ele teria adquirido, então, esta enfermidade. Uma enfermidade, muito provavelmente, relacionada a algum tipo de vírus, ou bactéria, alguma infecção, algo que trouxe, de fato, uma preocupação. E, como disse Paulo, ele esteve pertinho da morte, às portas da morte, mas ele arriscou a sua própria vida, porque ele colocava a obra de Cristo acima da sua segurança pessoal e do seu bem-estar. Isto nos mostra, amados irmãos, que nós também devemos agir com este mesmo sacrifício. E eu tenho dito já a vocês e a alguns irmãos particularmente também, que o sacrifício pela obra de Cristo é um prazer para Deus. Nós não podemos pensar que o fato de arriscarmos a nossa vida, ou arriscarmos até mesmo o nosso conforto, isso é algo sacrificial ao ponto de nós não podermos mais agir em prol do Evangelho. Há alguns irmãos, por exemplo, que dizem: pastor, eu já sofri muito por causa da igreja, eu já fiz muito, já me desgastei muito, então não mexo mais com isso. Esta não é uma boa razão para você deixar de fazer aquilo para o qual Deus te chamou. Se Deus deu a você uma vocação, se Deus deu a você um talento, continue firme. Ainda que você se desgaste, ainda que você tenha que enfrentar dificuldades em relação a tudo isso. São tantas, às vezes, as áreas da igreja moderna, que não havia na época de Epafrodito, obviamente, mas são tantas áreas na igreja moderna que trazem desgastes, né? A gente tem aqui pessoas que servem, por exemplo, a igreja do Senhor nos bastidores, e que às vezes nós nem percebemos que estão servindo a igreja, e que muitas vezes sofrem por causa de críticas, por causa de, às vezes, até mesmo uma não percepção da igreja em relação ao trabalho que eles estão desenvolvendo. Na nossa igreja nós temos irmãos da equipe de som, da equipe de mídia, nós temos o irmão que cuida da limpeza da igreja, nós temos professores, nós temos conselheiros, nós temos voluntários na cozinha, muitas vezes, voluntários no ministério infantil, tantas outras áreas que muitas vezes não são ovacionadas, não são mencionadas, não são sequer honradas. Mas Paulo está dizendo: honrem a pessoas assim, porque estes irmãos, eles muitas vezes se sacrificam pela igreja. Então, por isso, nós devemos, irmãos, de fato, usar este bom exemplo de Paulo em relação a Epafrodito, para também reconhecermos nos nossos irmãos que têm trabalhado em prol do reino, em prol do Evangelho, esta beleza de Cristo Jesus, exatamente como está no terceiro aspecto. Epafrodito, ele refletiu Cristo. O modelo por trás desta ação de Epafrodito era o próprio Cristo. Cristo foi aquele que se entregou, que se humilhou até a morte, e morte de cruz. E este mesmo Jesus é quem capacita a igreja. Paulo diz, no outro lugar, que é Cristo quem fornece à igreja os seus líderes. É Cristo quem modela aqueles que vão servir a igreja. Ele é quem dá os pastores, os evangelistas, os mestres. É Ele quem faz isto, para que a igreja possa, por meio desta organicidade, por meio desta comunhão entre pessoas,
a igreja possa crescer. Isto está lá em Efésios, quando Paulo fala a respeito da igreja, quando ela está bem ajustada, bem conectada, quando todos os seus líderes, todos aqueles que são chamados por Deus para as suas funções, exercem os seus talentos, não para si mesmos, mas para o benefício da igreja, servindo sacrificialmente, levando até o fim a sua missão, estas pessoas estão, de fato, modelando Cristo, e é Cristo que, por outro lado, também nos modela como servos humildes, como servos corajosos, dispostos a lutar pelo seu evangelho. Portanto, nós temos na nossa igreja, como eu disse, não é? Tantos irmãos que muitas vezes recebem honras da sociedade, mas às vezes não recebem honra da própria igreja. Irmãos que se dedicam, ainda que nos bastidores, ainda que não sejam tão percebidos assim, mas que estão engajados no ministério da palavra do Senhor, no ensino para as crianças, no ensino da escola dominical para adolescentes, jovens, adultos, aqueles irmãos que sequer fazem algo visível, como, por exemplo, irmãs e irmãos que oram pelo ministério dos seus líderes, que oram pela igreja, irmãos que se dedicam a orar por missionários, irmãos que se preocupam, crianças que fazem isso, que oram pelos missionários, oram pelos seus pastores. Como é bom nós termos na nossa igreja, de fato, pessoas que, assim como Epafrodito, também se preocupavam com a obra do Senhor, assim como Paulo, honravam pessoas assim. Como é bom nós termos uma igreja em que os servos fiéis ao Senhor completam as suas missões, servem com sacrifício e refletem ali também a marca de Cristo Jesus. Por isso mesmo, Paulo nos ensina aqui que a igreja local ela deve servir com humildade, com amor sacrificial. Cada irmão, cada irmã é chamado aqui, meus queridos, para sermos confiáveis, disponíveis, comprometidos com a obra de Cristo. Eu já disse outra vez, não é? E costumo dizer que quando alguém é colocado para uma eleição, por exemplo, e quando alguém é eleito, não é? Os irmãos até brincam com isso, eu não costumo perguntar, você aceita? Não é? Porque eu parto do pressuposto de que todos nós temos um lugar e uma obra para desenvolver na igreja do Senhor. Às vezes brinco com alguns irmãos, né, nomeando-os para algumas funções, não, eu sei que você vai aceitar, não é? Porque eu entendo mesmo, de coração, que nós devemos colocar à disposição da igreja do Senhor aquilo que temos de fazer. Então, não importa o seu dom, não importa a sua função, o que importa é o seu coração moldado para o Evangelho e pelo Evangelho. Eu cito aqui os líderes, presbíteros e diáconos, né, dizendo que, para nós, liderar não é um privilégio no sentido de posição, mas é um sacrifício. Mas é um sacrifício daqueles que são sacrifícios agradáveis ao Senhor. E o exemplo de Epafrodito nos mostra isto, que ao mesmo tempo não se torna um privilégio de poder, mas se torna um sacrifício de amor, que é algo que nos desafia a servir com uma entrega total de todo o nosso coração, cuidando genuinamente do rebanho do Senhor. E irmãos que trabalham como voluntários nos seus diversos ministérios, não é? E eu inclusive disse aqui ministérios silenciosos, que são estes que muitas vezes não aparecem na nossa igreja, mas Deus vê cada gesto escondido que você faz. Escondido no sentido de secreto. Quando você vai ao seu quarto e ora pela liderança da igreja, ora por um irmão que está doente, você ora por alguém que está carente, Deus está ali ouvindo você e você faz parte do reino. Você faz parte deste ministério. O seu trabalho de orar no seu quarto pela liderança, pela igreja, é um trabalho tão importante quanto qualquer outro trabalho exercido aqui. Então, não há na igreja apenas alguns dons, e não há na igreja dons que sejam melhores do que outros. O apóstolo Paulo diz que se nós formos procurar o melhor dom é o amor. Então, não é porque você canta, não é porque você toca, não é porque você projeta, não é porque você é diácono, você é zelador, você é pregador, você é professor, não é por isso que você é mais importante do que aquele irmão que talvez não faça estas coisas, mas ele tem orado sistematicamente pela igreja do Senhor. Todos os dons, todas as funções na igreja de Cristo são igualmente importantes, igualmente importantes. E este irmão nosso, Epafrodito, nos mostrou isso.
O reino de Deus avança, irmãos, por meio de pessoas como Epafrodito, pessoas fiéis, pessoas discretas, mas pessoas poderosas no amor, pessoas que servem ao povo de Deus. E como nós podemos demonstrar este serviço, Cristo no dia a dia? No trabalho, nós podemos deixar o caráter de Cristo moldar a maneira como nós servimos nas nossas profissões. Honestidade, excelência, amor, estas coisas refletem o Evangelho de Cristo. As crianças podem ajudar, obedecer, compartilhar os seus dons também, amar as pessoas. Pequenos atos dos nossos filhos, das crianças, imitam Jesus Cristo, constroem um caráter de servo nelas, desde cedo, quando elas podem servir aos seus coleguinhas, aos seus amiguinhos, quando elas podem orar pelos seus coleguinhas, orar pelo pastor, orar pela igreja, orar pela reforma da igreja. Vocês são muito importantes, porque vocês também fazem parte da igreja do Senhor. Na família, nós também podemos honrar a Cristo, devemos honrar a Cristo, colocando o nosso lar como o primeiro campo missionário. Às vezes, meus irmãos, nós falamos tanto acerca de missões, acerca de pregação do Evangelho para fora da igreja, e óbvio, isso é muito importante, mas às vezes o nosso maior desafio está dentro da nossa própria casa. Às vezes é o nosso filho, às vezes é a nossa esposa, às vezes o marido, às vezes um irmão, às vezes uma irmã, às vezes um parente próximo, que ainda não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo. Ali é o nosso primeiro campo missionário. E ali, no nosso núcleo familiar primário, pai, mãe, filhos, é que nós devemos exercer a paciência, perdoar, aprender a perdoar os nossos filhos pelos seus pecados, pela sua desobediência algumas vezes. Filhos também aprenderem a perdoar os pais, muitas vezes pelas suas incompreensões, muitas vezes por, quem sabe, exigir coisas que ultrapassam a própria limitação daquela idade. Então, amar com constância, tudo isso é fruto do Evangelho de Cristo. E veja que Epafrodito, porque foi transformado por Jesus, era um irmão assim. Ele agiu com amor e ele arriscou sua própria vida para levar até Paulo este amor, que era um amor de Cristo Jesus. E, finalmente, por que Epafrodito, então, é tão grande assim e mencionado pelo apóstolo Paulo com estas palavras tão emocionantes? Ele é grande porque o Cristo a quem ele serve, que é o seu Senhor, é grande. Cristo é o Senhor. E o serviço de Epafrodito, então, não nasce de sua própria cabeça, não é algo de sua própria força, mas é do Evangelho que opera poderosamente em seu coração. E é muito interessante isso. Nenhum de nós é grande, a não ser que Cristo opere em nós. E Cristo opera em nós à medida que nós nos tornamos menores em relação ao mundo. Nós lemos aqui hoje pela manhã o texto de Lucas, quando o texto diz que aquele que se humilha, este é que será exaltado. E humilhar aqui significa exatamente colocar-se aos pés de Jesus Cristo. É nós entendermos que não há nada em nós que possa produzir benefícios para a igreja. Tudo que nós fazemos, devemos fazer por amor a Cristo. E é este amor a Cristo e de Cristo em nós é que nos leva, inclusive, a superar todas as dificuldades, todas as críticas, todas as injustiças, todos os riscos, como foi o caso de Epafrodito, porque Deus está em Cristo nos moldando pelo Evangelho. Quando nós temos problemas na igreja, meus amados irmãos, quaisquer que sejam eles, sejam disciplinares, sejam relacionais, ou quaisquer outros, é Deus nos moldando em Cristo Jesus. É Deus nos ensinando a sermos cada vez mais humildes, cada vez mais amorosos, cada vez mais compassivos, cada vez mais dispostos a servir o Senhor com humildade, coragem, sacrifício e também com alegria em Cristo, não permitindo que estas circunstâncias secundárias, como por exemplo a doença de Epafrodito, fosse um obstáculo, se tornasse um obstáculo para a pregação do Evangelho. Então, é o caráter de Cristo que nos capacita a servi-lo com coragem, com amor, com fidelidade, mesmo diante dos diversos riscos que nós podemos
enfrentar. É Cristo quem nos capacita, é a força de Cristo em nós. O Evangelho que nos transforma, que transforma servos comuns em instrumentos extraordinários nas mãos de Deus para o avanço do seu reino. É curioso que a história bíblica, a história da igreja, mostra que Deus usou pessoas absolutamente comuns. Aliás, o livro que as meninas estudam no Florescer tem exatamente este título, não é? 12 mulheres extraordinariamente comuns. Pessoas comuns. Há também uma versão para homens, né? 12 homens extraordinariamente comuns, do pastor John MacArthur Jr., que é exatamente isso. São pessoas comuns que Deus usa. Deus usa gente comum, gente como nós, gente da gente. E Deus faz com que estas pessoas comuns se tornem servos como Epafrodito, destacados, lembrados para toda a eternidade. Onde quer que o Evangelho seja lido, Epafrodito será lembrado, não para a honra dele, mas para a glória de Cristo. Cristo que foi a motivação principal do coração deste servo. Que nós então, meus amados irmãos, igualmente, tenhamos também este mesmo coração que teve Cristo Jesus. Um coração que serviu com humildade, com amor, com coragem, e que produziu em Epafrodito, em Timóteo, em Paulo, uma disposição extraordinária de servir a igreja de Cristo, de ser de fato alguém, pessoas que pudessem levar o Evangelho adiante. Cristo opera em nós. Cristo faz com que mães e pais se tornem sacrificialmente amorosos. Cristo faz com que líderes não busquem suas próprias posições, mas sirvam com amor. Cristo faz com que jovens arrisquem as suas próprias reputações por causa de Cristo. Cristo faz com que as crianças aprendam a amar como Jesus amou. Cristo faz com que profissionais da nossa sociedade brilhem nos seus trabalhos com honestidade e compaixão. É Cristo quem nos capacita. É o Evangelho quem transforma homens e mulheres comuns em pessoas extraordinárias para que o reino de Deus avance. Que esse Deus de Epafrodito, o Deus de Paulo, o Deus de Timóteo, possa fazer com que nós também, Igreja do Vale, irmãos, sejamos uma igreja cheia do caráter sacrificial, humilde e corajoso de Cristo Jesus, como vimos nesses homens, e que possamos, com o testemunho deles, também glorificar o nosso Deus por meio das nossas atitudes. Que Ele então nos abençoe. Amém.